Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Abram suas Bíblias em Mateus 28. Vamos ler alguns versículos. Versículo 17, quando viram, isso foi quando ele ressuscitou, quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Era um culto normal de igreja. Versículo 18. Vocês me fazem trabalhar duro, não vão? Dá para perceber. Jesus aproximou-lhe e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por favor, esforce-se para reconhecer quando o céu e a terra são mencionados na mesma frase, porque sempre houve a intenção de haver uma semelhança, uma similaridade. Eles não estão em oposição ao outro, eles devem um influenciar o outro. É assim que sempre foi planejado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Lembre-se que em Mateus 10, Jesus ordenou que eles curassem os doentes, ressuscitassem os mortos, expulsassem os demônios, etc. Isso nunca deveria diminuir. O ministério de milagres não foi planejado para ter uma pausa. Ele foi planejado para ser o coração e a alma do Evangelho, e é a responsabilidade de todos que seguem Jesus de aprendê-lo e transmiti-lo. A maneira como fazemos as coisas no reino é ensinando, modelando e capacitando. Ensinamos, modelamos e capacitamos. Se trata de cura, profecia ou discipulado, qualquer coisa que façamos, nós ensinamos, deve ser declarado. Número 2, você tem que servir de modelo, tem que dar ilustração. E número 3, você tem que dar a oportunidade das pessoas fazer. Você ensina, dá o exemplo e capacita. Capítulo 1 de Atos nos leva à segunda passagem que eu quero ler para dar início à mensagem. Atos capítulo 1, começando no versículo 4. E estando reunidos, eles ordenou não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo em poucos dias. Então, reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele disse: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu por a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A questão de poder e autoridade não é como se estivesse comprando um carro e houvesse equipamentos opcionais. O poder e a autoridade são o motor do carro. Você não tem um carro sem ele. E o Evangelho, a essência do Evangelho, é literalmente levada adiante, ilustrada, demonstrada, transmitida às pessoas porque há autoridade, porque há poder. O que você percebe na passagem de Mateus é que a autoridade tinha o propósito de discipular as nações. O poder tem o propósito de transformar as nações. E há uma diferença. O discipulado tem uma direção. Chris Walton voltou da oração presidencial em Washington. Um dos oradores deste ano, acho que o orador principal do evento foi o presidente de Ruanda. Ruanda está passando uma das reformas mais extraordinárias de toda a história. Desde que, quando ele herdou o cargo, alguns anos, uma multidão de pessoas foram massacradas, inocentes massacrados por essa coisa horrível que estava acontecendo nas guerras tribais, etc. E em alguns meses, depois de ir para um lugar de reconciliação
E eles aprenderam a andar em perdão e agora estão construindo. O que você faz quando está construindo uma nação? É preciso construir uma infraestrutura que ajuda todos a vencer, todos a serem bem-sucedidos. Isso envolve educação, medicina, envolve negócios, envolve a vida da igreja. Mas há a sabedoria necessária para construir estruturas que abram espaço para as bênçãos de Deus e para a obra de Deus nas famílias e nas comunidades. Esse é o privilégio de construir uma nação. E é isso que esse homem em Ruanda está fazendo. Esqueci seu nome. Mas ele está tendo um efeito profundo em seu país e nas nações vizinhas. Para que serve a autoridade? A autoridade serve para isso. A autoridade tem o propósito de discipular nações. Agora, somente uma nação pode discipular uma nação. Eu posso discipular um indivíduo, mas é o nosso entendimento de ser uma nação santa que nos posiciona emocional, mental e espiritualmente para sermos eficazes no processo de discipulado. É nessa postura de compreensão que somos uma nação que está descobrindo como Deus opera quando dirige e capacita as nações a se tornarem algo. Nesse contexto, temos a capacidade de discipular. 1 Pedro 2,9 diz: "Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus." Não se fala muito sobre isso, tanto quanto a maioria das pessoas que eu conheço, mas de ter essa identidade como nação, mas é isso que somos, e aprender a pensar de nós como um povo que está aqui como uma nação de servos para trazer à tona o melhor das nações vizinhas. Não é uma coisa competitiva, não é venha nos servir, é o oposto. Nós é que somos capacitados com discernimento, com graça, com o Espírito de Deus para vir e capacitar, e treinar, e ensinar, e liberar as nações para a sua capacidade, para o seu potencial. O discipulado tem a ver com ser moldado, tornar-se como Ele. Lucas diz que um aluno, quando estiver totalmente treinado, será como seu professor. O objetivo do discipulado é levantar indivíduos, e nesse contexto, nações que sejam como Jesus. Não se trata de preparar as pessoas para ir ao céu. Isso é o objetivo final, obviamente. Mas deve haver um modo de vida que seja modelado na maneira como eu trato a família, os negócios, a política, a educação, a medicina. Todas essas áreas devem estar sob a influência de pessoas que exercem autoridade, não para ganho pessoal, mas para o benefício do todo, usando sabedoria divina para construir algo. E a autoridade é para esse fim. A autoridade não é um equipamento opcional para nós, como também o poder não é. Jesus veio comissionado pelo Pai, 1 João 3,8. O Filho do Homem foi enviado para destruir as obras do maligno. Jesus veio com a missão de destruir as obras do maligno. Ele veio comissionado, mas ele não veio com poder. Como Deus, sim, ele tem todo o poder, eu entendo isso. Mas ele nunca deixou de ser Deus, mas escolheu viver de forma restrita como Filho do Homem, dependendo do Pai, para mostrar-lhe o que fazer, e do Espírito de Deus que repousava sobre ele, para capacitá-lo a fazer o que foi designado. Ele fez para nos servir de modelo, para nos dar um exemplo que pudesse ser seguido. Jesus veio com autoridade, por quê? Porque ele disse sim à missão. O Pai lhe deu uma missão, destruir as obras do maligno. Ele veio na missão e veio com autoridade. Mas ele não veio com poder, ele precisava de um encontro. Porque a autoridade vem na comissão, mas o poder vem no encontro. Jesus veio com autoridade, mas ele foi para ser batizado por João. Naquele momento, o Espírito de Deus veio sobre ele. Foi depois disso que ele começa a vê-lo andando em poder. Meu ponto é que o poder transforma. O discipulado constrói. Há muitas pessoas que têm transformação pessoal, mas não sabem como viver a vida. Isso faz sentido? Para mim, faz. Deixa-me pensar sobre isso por um minuto. Nós já vimos isso. Vimos inúmeras vezes esse encontro com Deus Todo-Poderoso, em que há uma incrível transformação de vida. Todos os vícios que eles tinham, todas as coisas que eles tinham, ruins. Quando as coisas ruins se vão, ainda tem que construir algo. E o discipulado tem o propósito de construir. A sabedoria nos dá acesso às ferramentas para construir algo
algo que seja duradouro. O poder inicia um avivamento, a sabedoria o sustenta. A autoridade é o que nos dá acesso à sabedoria que Deus disponibilizou para nós. No discipulado, toda autoridade me foi dada, discipule as nações. Na autoridade, nós fazemos, mas no poder, nós nos tornamos. Ele diz, e vocês serão minhas testemunhas. Como eu ouvi dizer recentemente, na autoridade nós fazemos, nós operamos, temos tarefas específicas devido ao manto de autoridade que carregamos. Mas no poder nos tornamos. Em outras palavras, é como as mãos de um oleiro, o poder de Deus vem sobre uma pessoa e começa a moldar sua vida, seus valores, sua maneira de pensar, suas ambições, etc. Essas coisas são moldadas em uma pessoa por um encontro de poder. Elas são distintas, mas se sobrepõem em natureza, mas são distintas. Esqueci disso nos 2 primeiros cultos. Pensei sobre isso mais cedo, mas eu sinto que o Senhor está nos convidando a um batismo de fogo. Um novo batismo. Individualmente, em família e corporativo. Há algo que está no ar. Já está acontecendo por algum tempo, mas há algo que está no ar para equipar, treinar, capacitar e liberar pessoas para diferentes níveis de expressão do Evangelho. Eu tenho amigos que foram espancados, estiveram na prisão, levaram tiros, aconteceram muitas coisas horríveis com eles durante a pregação do Evangelho. E cada um deles, que eu saiba, dirá que não teriam suportado sem aquele encontro específico que tiveram com o Senhor. Houve um encontro de poder avassalador. Eles se referem a isso e dizem que nunca teriam conseguido sem aquilo. O poder não é só para os milagres, eu acredito nisso, e você sabe, a destruição do câncer, dos vícios, do que seja o que for, acreditamos nisso e buscamos isso. Mas uma das principais funções do poder no livro de Atos é a capacidade de perseverar. Foi esse batismo de fogo que fez com que eles não tivessem outra opção. Eles não veem a vida como tendo várias opções, eles veem a vida como tendo, eu só tenho uma opção, é fazer o que ele disser. E é o batismo de fogo que reduz as opções. Ao ler o livro de Atos, vá para o capítulo 9 de Atos. E veja esse ciclo nos primeiros 8 capítulos. Quando chegamos ao capítulo 10, estamos em algum lugar entre torno de 10 anos após o dia de Pentecostes. Não estamos 2 semanas só depois de Pentecostes. E quando vê esse ciclo, o que você tem é um derramamento do Espírito. Então você tem um acréscimo, um aumento de almas, pessoas adicionadas à igreja, e depois perseguição. Então você tem derramamento do Espírito, pessoas adicionadas ao reino, e depois perseguição. Derramamento do Espírito, pessoas acrescentadas, depois perseguição. Mas algo acontece quando Estevão estava sendo morto. Ele era um homem descrito como cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Ele é um dos homens que mais admiro na Bíblia, porque ele não era um dos originais, mas ele se levantou sob sua influência e ele chegou a um lugar de destaque por causa da sua ternura de coração. Ele é como se fosse um amante das pessoas, um amante de Deus. Aqui tem uma sabedoria extraordinária, está cheio do Espírito de Deus e está sendo morto. E Saulo de Tarso está ali de lado. Ele é o líder dessa multidão assassina que está eliminando os cristãos. E ele foi enviado por líderes religiosos e pelo governo para encontrar esses cristãos que estão causando transtorno nas comunidades. Transtorno, tipo libertar as pessoas das drogas e coisas assim. Só é transtorno se você estiver vendendo as drogas.
Eles enviaram Saulo como líder. E quando estavam matando Estevão, ele olhou para o céu e ele vê os céus abertos. Então diz que ele vê Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, em pé à direita do Pai. Bem, sabemos que a Bíblia diz que Jesus estava sentado à direita do Pai, mas nesse momento ele está de pé para receber o primeiro mártir da igreja. Estevão é morto. Mas pouco antes de morrer, ele ora e diz: Deus, não lhes imputes isso. Em outras palavras, Deus os perdoe. Ele fez uma oração semelhante à que Jesus fez: perdoe-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual é o ponto? Estevão marcou as pessoas que estavam matando ele para serem lugares que Deus visitaria no futuro, individualmente. Deus traria transformação a elas. Vemos adiante, 2 capítulos depois, esse Saulo, que estava procurando por mais cristãos para matar, tem um encontro com Jesus na estrada. Deus, na sua bondade, o derruba do seu burro. O Espírito Santo é cavalheiro, como já viu. Ele o derruba do seu burro e ele tem esse encontro com Deus. Ele ficou cego por vários dias, é uma história bizarra, mas ele nasceu de novo. Saulo, o maior inimigo da igreja. Aqui está esse inimigo pelo qual um homem que estava morrendo orou por ele. Ele estava sendo literalmente morto naquele momento. E se já viu uma oração sacrificial, uma oração que custou algo, em vez de trabalhar para me proteger, orar por mim, pela minha família, pela minha segurança, ou o que quer que fosse, ele deixou tudo isso de lado e orou por aqueles que o estavam matando. E na cena seguinte, você vê Deus visitar uma das pessoas por quem ele orou. E Saulo se tornou a maior influência no Novo Testamento para levar o evangelho às nações do mundo. Missões. Isso surgiu daquele momento. Missões nasceu naquele momento de oração. Deus os perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Tanto a autoridade quanto o poder estão concentrados nas nações. Toda a autoridade me foi dada. Vão e discipulem as nações. Vocês serão revestidos de poder e irão até os confins da terra. Ambas experiências são para nos preparar, nos equipar, causar impacto no curso da história. E aqui está esse ciclo de derramamento do Espírito, acréscimo de almas e perseguição. Derramamento do Espírito, acréscimo de almas e perseguição. E agora, Saulo é salvo. Capítulo 9, um dos versículos mais legais de todo o livro de Atos. O versículo 31 diz: a igreja de toda a Judéia, Galileia e Samaria, os lugares sobre os quais Jesus havia profetizado em Atos 1:8, Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificados, e andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Até agora temos a adição. Mas porque o poder possibilitou a perseverança, porque o poder possibilitou a perseverança. Você tem um aumento exponencial, porque foi fiel por longo período e agora, de repente, há uma multiplicação. A multiplicação foi estabelecida por causa de pessoas que tiveram encontros com Deus e andaram em poder. E no poder, eles viram os milagres, eles viram as coisas extraordinárias, mas também, sabe, muitas pessoas oraram por Estevão para ser poupado. Se estivéssemos naquela multidão e conhecêssemos também orado, Deus o poupe. Isso não aconteceu, mas o que acontece é que quando você tem o seu pior momento, sem se saber lidar bem com ele, será como uma porta de fundos para a sua maior promoção. Steven estava sendo martirizado, o pior momento. Na cena seguinte, o líder é salvo. E de repente temos a igreja se multiplicando. É sobre a colheita de almas. Uma das coisas mais importantes a aprender nesse papel de seguir Jesus é que quando valoriza o que ele valoriza, ele começa a valorizar o que eu valorizo.
O que você acha que significa quando diz buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas? Significa isso. Você assume o que ele valoriza e permite que os valores dele o moldem. Quando isso acontece, então ele está pronto para ouvir os seus valores. Por que ele não faz isso primeiro? Porque estaria construindo uma pessoa egocêntrica, em vez de uma pessoa orientada para o reino e que pode ser confiada à bênção. Quando a bênção é a recompensa e não a busca, ela solidifica a devoção a Cristo. Eu não disse isso da melhor forma possível. Quando a bênção do Senhor é acrescentada a uma vida como recompensa, ela reforça a devoção a Cristo. Mas quando a bênção do Senhor se torna a busca, isso cria uma divisão no coração. Uma das coisas que mais me empolgou, eu diria, nos últimos 10 anos, foi a descoberta. Isso pode parecer um pouco bobo, mas foi a descoberta da palavra provérbio e o que ela significa. Ela reuniu todos esses muitos anos de busca pela sabedoria divina. Ela me trouxe uma peça que faltava, que eu nunca tive. O Brian Simmons, da Passion Translation, ele estava compartilhando esse conceito que a palavra provérbio vem de uma palavra que significa reinar ou governar. E que a essência da sabedoria é permitir que uma pessoa governe a vida, reinar. Não se trata de reinar sobre as pessoas, é reinar sobre a vida. É que o dinheiro não me controla, eu controlo o dinheiro. É possível saber se você é controlado pelo dinheiro, porque o dinheiro é o que o força a tomar decisões. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, tudo se baseia no dinheiro, em vez de você direcioná-lo para onde quer que vá. A sabedoria, portanto, foi planejada para nos equipar para reinar na vida. Eu fico fascinado com esse convite do Senhor para discipular as nações. Ele não disse seu próximo, o que já seria bom o suficiente. Ele disse nações, porque é assim que ele pensa. Deseja que tomemos decisões hoje que afetem o curso da história das nações. Será interessante para nós, emocionante, divertido e aterrorizante, tudo ao mesmo tempo, quando estivermos diante do Senhor e virmos o efeito de cada dólar que foi doado, cada palavra de bondade que demos, cada momento em que paramos para visitar um amigo que era inconveniente, e veremos o efeito na eternidade de todas essas coisas. Não haverá nenhuma parte de sua vida em que não possa ver o efeito das decisões difíceis, das decisões fáceis e o impacto que tiverá na eternidade. E eu posso lhe dizer, só posso imaginar que nada mais será importante para mim naquele momento do que isso. Será o que eu fiz com o que me foi dado. E não é uma questão de culpa de ter recebido, é viver a partir da eternidade agora, é viver pensando no impacto eterno. E se as nações nunca fizeram parte de seu pensamento, então aprenda, escolha uma, escolha o Japão. Então, sempre que vir nas notícias ou algo assim, faça algo para que se destaque para você. Escolha um lugar na Terra, uma dessas 12 tribos pela qual você possa orar, talvez uma vez por semana. Talvez não. Então, não perca de vista não apenas o convite do Senhor para você pessoalmente, mas sua identidade em uma família que recebeu uma tarefa. Essas coordenadas não são as coisas mais extraordinárias
de todos os tempos. Uma menina de 3 a 5 anos recebe números e leva direto... eu quero encontrar aquele pastor. Onde ele está escondido? Mas foi bizarro. Mas esse é o Senhor para mim. Isso reafirma que todas essas 2 semanas para nós como família. Foi seu amém. Deixa-me, vou te dizer, vou falar através de uma criança. Uau. Obrigado, Senhor. Acho que já terminei. Chris, por que não vem e faz só o que você pode fazer? Sim, sua parte. Bom dia. Vocês estão bem? Muito bem. Eu disse isso. Está on? Tá ligado? Vamos lá. Ok. Eu disse que no primeiro culto, mas eu estou com o Bill há 36. Ele continua sendo o meu pregador preferido. No primeiro culto, eu fiz 5 páginas das minhas anotações. Ele disse que sabedoria incrível. Não sei de onde que ele tira isso. Talvez Deus, não sei. Foi brilhante. Queria compartilhar que no domingo passado estávamos como time e conversamos sobre o que iríamos pelo dia e pelas próximas semanas e essa questão de missões. E enquanto estávamos conversando, lembrei que algo que senti que se transformou numa ativação. Eu pensava quantas vezes eu fui a países estrangeiros, lugares como a África, e encontrei um missionário e perguntei: por que você está aqui? E a resposta geral sempre foi: quando eu tinha 8 anos de idade, ouvi um missionário em nossa igreja. E o Senhor me disse que eu seria um missionário na África, na Índia, em outros lugares. E eu estava pensando como muitas vezes, quando ouvimos o chamado para missões, isso geralmente catalisa um destino divino para o qual você nem mesmo está ciente até que alguém, vem e fala com você. E você pensa: esse sou eu fui chamado. Talvez não seja a longo prazo, talvez não seja para sempre, mas você se identifica, algo acontece. Já aconteceu que alguém compartilhou algo simples com você e você começou a chorar e dizer: eu não tenho ideia porque eu estou chorando. Logicamente, isso não é emocionante para mim, mas algo está se conectando no meu coração. E eu estou ressonando, esse chamado profundo dentro de mim. E eu senti essa manhã, depois que o John e a Cindy compartilharam, o Bill compartilhou, eu senti que deveríamos reconhecer e comissionar as pessoas que estão passando por esse tipo de momento. Talvez você esteja com uma criança, talvez seja um idoso, ou qualquer coisa no meio. Mas você está ouvindo essas vozes e pensa: preciso tomar uma atitude. Me lembro quando eu era um menino, não me lembrei até quando foi essa manhã, já tem muito tempo, mas quando eu era um menino, provavelmente tinha 6 até 10 anos de idade, né? Naquela época que você brincava muito. Minha brincadeira com a minha irmã era sempre que eu comprei um helicóptero e voamos para a África e ajudamos os africanos, os pobres, e brincamos com isso durante anos. Eu nunca tinha ido à África, nunca tinha sido exposto a um missionário. E agora, que já estive na África umas 15 vezes, já estive ali com a Heidi Bakers por 8 anos, com a Tracy Evans, eu adoro a Tracy Evans. E nós, Kathy e eu somos grandes apoiadores de missões, especialmente para a África. Sinto que o Senhor colocou isso no meu coração quando eu era um garotinho.
E quando eu conheci a Tracy e depois a Heidi Baker, algo ressonou comigo. Eu deveria ser parte disso. E se você estiver aqui ou estiver online, se você sentir que está chamado para as missões em seu coração, quero que se levante. Eu quero fazer como um grupo. É comissionado. Talvez você possa ir na próxima semana, talvez saia daqui a 10 anos, mas acho que é importante para você, diante de sua família, reconhecer, esse sou eu sei que devo ir para a missão. Eu sou muito grato por todas as pessoas que financiam as missões. Não podemos ir sem vocês. Mas há pessoas que acham que sua vida deveria estar em uma terra estranha, falando com pessoas sobre Jesus. E se esse é você, por favor, fique de pé. Você é da igreja online, pode escrever no chat, esse sou eu. Nossa equipe de pastores no chat vai interagir com você e fazer a mesma coisa. Aqueles que estão ao seu redor podem colocar as mãos nos ombros deles, de alguma forma reconhecê-lo e comissioná-lo. E vou conduzi-los em oração agora. Pai, nós, nesse momento, como um corpo, comissionamos esses irmãos e irmãs, em nome de Jesus, para a missão de mudar, discipular e transformar as nações. Senhor, em nome de Jesus, enquanto eles permanecem na fé, nós dizemos sim, estamos com você, sim, concordamos com o Senhor e sim, oramos por portas abertas para que você, em nome de Jesus, que essa coisa que você está no seu coração desde quando você era criança e mesmo como Jeremias, que Deus disse que antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já o havia chamado. E assim nós abençoamos a você em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.